Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome da Associação Empresarial de Paços de Ferreira, agradecer a presença de todos, assim como também aos dois oradores que irão intervir neste webinar. A doutora Filipa Belo, devido a um percalço, só se vai conseguir juntar a nós mais perto da parte final do webinar e, portanto, eu estou aqui não só na qualidade de moderador, mas também dar as boas-vindas a todos e fazer aqui o enquadramento que este webinar se integra no trabalho, num conjunto de iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento do roteiro de descarbonização para a indústria do mobiliário, o projeto Imobdec, que é financiado pelo PRR. E é com agrado que neste segundo webinar abordamos um tema da maior importância estratégica para o país, como é o caso das energias renováveis, e em particular a sua aplicação na indústria. Pronto, penso que será do conhecimento de todos de que este é um setor que tem vindo a evoluir imenso nas últimas décadas e que tem permitido a Portugal estar na liderança, por exemplo, do peso das renováveis na produção de energia elétrica, o que é um motivo de orgulho, com todo o lado positivo que isso implica, com a criação de novas cadeias de valor, com capacidade de produção industrial de muitos dos componentes que são incorporados neste tipo de projetos. Hoje temos cá, vamos ter aqui dois excelentes oradores que nos vão trazer perspectivas complementares. Agradecer aqui à Sofia Simões, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que nos vem dar aqui uma panorâmica sobre as renováveis e, em particular, a sua aplicabilidade no setor da indústria. Um agradecimento especial. E também ao Rui Queiroga da empresa Clinote, que tem sido uma das empresas líder do modelo de negócio específico, que são das comunidades de energias renováveis, e vem partilhar um pouco aqui connosco aquilo que tem sido a experiência e o posicionamento da empresa e apresentar-se aqui pelo menos um caso prático relacionado com a associação e com o setor, e, portanto, que pode ser inspirador para aquilo que pode ser uma nova realidade, um novo paradigma naquilo que é a produção renovável e na partilha de energia produzida dentro de uma comunidade de energia renovável. E, portanto, é um excelente exemplo da aplicabilidade das renováveis na indústria, numa lógica de partilha. E sem mais, passava então a palavra à Sofia Simões, renovando o agradecimento pela participação. Obrigada, Pedro, obrigada a todos pelo convite e pelo interesse. Vou-vos falar aqui um bocadinho, muito rapidamente, sobre o que é que se está a passar e o que é que se pode vir a passar na indústria. Estou aqui a tentar só pôr o modo de apresentação. Espero que os meus slides... O meu computador está muito lento, mas acho que já vai. Só um bocadinho. Penso que agora já está em modo de apresentação, correto? Conseguem ver bem? Ok. Pronto, vou só aqui ligar o ponteiro. Pronto, vamos falar aqui um bocadinho de alguns desafios e oportunidades aqui sobre a energia renovável na indústria. Muito se podia dizer, mas eu vou falar em 20 minutos. Antes de entrar exatamente no tema, só fazer aqui o meu momento publicitário sobre o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Para quem não conhece, somos um laboratório de Estado, quer isto dizer que prestamos conhecimento, fazemos investigação, mas investigação aplicada e que seja útil ao Estado português e a vocês todos, nas áreas da geologia e da energia, e podem ver aqui um bocadinho as áreas em que trabalhamos. Ao nível da energia, trabalhamos no ambiente construído, na integração da energia renovável no sistema energético, as redes elétricas, muito focada nisso, a bioenergia e biorrefinarias, os materiais para a energia, as energias renováveis, e eu trabalho aqui nesta área da economia de recursos, que é muito transversal, tanto à área da geologia como à área da energia. Então, gostava de começar a falar um bocadinho com vocês deste relatório da Agência Internacional de Energia,
que é publicado anualmente e faz um bocadinho uma fotografia do que é que se está a passar com as renováveis a cada ano. O relatório, como eu vos digo, saiu agora a semana passada, e uma das mensagens principais é que a capacidade global de energia renovável, estamos a falar no mundo, vai duplicar entre agora e 2030 e, portanto, vai aumentar 4.600 gigawatts, que é uma capacidade descomunal. E, portanto, 4.600 gigawatts é o equivalente a nós instalarmos toda a geração de eletricidade da China, da União Europeia e do Japão. Portanto, é uma quantidade de eletricidade descomunal. Daquilo que está a acontecer, muito, mas mesmo muito o que está a acontecer no mundo é solar fotovoltaico. E muito deste solar fotovoltaico, digo já, é na China. Portanto, a China está-se a tornar rapidamente o campeão mundial de solar fotovoltaico. Aliás, produzem quase 90% dos painéis solares fotovoltaicos no mundo. E, portanto, as renováveis vão ser 18%. Agora, entrando talvez aqui um bocadinho mais, a indústria não funciona só com eletricidade, sendo que, faço aqui um parênteses, a indústria chinesa está a eletrificar-se, provavelmente já todos sabem, mas é deixar de produzir, de funcionar à base de combustíveis fósseis ou mesmo até biomassa e passar a funcionar com eletricidade. E a China tem uma indústria que se está a eletrificar. De qualquer maneira, a indústria não funciona, e aqui em Portugal não funciona toda ela com eletricidade, há muito calor, mas mesmo assim, mesmo para o calor, estamos a assistir a um aumento de renováveis no calor, que é o que está referido aqui assim. E, além disso, está a aumentar a utilização de bioenergia. Pronto, só para ficar claro que quando eu penso em renováveis na indústria, eu estou a pensar nestas 4 caixinhas, estamos a pensar naquilo que é o consumo de eletricidade renovável, a eletricidade que nos chega na rede elétrica, e que aqui em Portugal, para a indústria portuguesa, a vida será mais fácil, porque a eletricidade portuguesa está a ficar renovável. Estamos a pensar na instalação de solar fotovoltaico na indústria, nas instalações industriais, que se calhar já estão a fazer, e ainda podemos fazer uma outra coisa, que são os PPAs, que vem da sigla em inglês Power Purchase Agreements, que se calhar todos vocês já conhecem muito bem, que é basicamente fazer um contrato de aquisição de eletricidade que nos chega pela rede com um produtor, pode estar até bastante longe, que nos vende eletricidade renovável, 100% renovável. Pronto, e isto conta como renovável, obviamente. Mas como nem tudo é elétrico e a indústria não funciona toda a eletricidade, temos a biomassa, que pode passar por lenha ou pellets ou outro tipo, ou resíduos de biomassa, temos biocombustíveis, temos frotas, temos outro tipo de biocombustíveis, temos o HVO, que é o acrónimo para Hydrotreated Vegetable Oil, que não sei se sabem, vai começar a ser produzido em Portugal no próximo ano. A Galp está a construir uma biorefinaria da HVO em Portugal. Este combustível é produzido a partir de óleos, resíduos alimentares, óleos alimentares usados e hidrogênio, e tem a particularidade, o HVO pode funcionar em motores a gasóleo normais, não temos que adaptar o motor e, portanto, tem esta grande vantagem, e é carbono zero, e temos estes, que com certeza já terão ouvido falar bastante, os famosos gases renováveis, o hidrogênio e o biometano. Aqui, nós, em Portugal, já estão a construir várias unidades de produção de biometano. Também se estão a construir unidades de produção de hidrogênio verde. Hidrogênio verde, para nós aqui em Portugal, é o hidrogênio que é produzido a partir de eletrólise da água, ou seja, pegamos numa molécula de água, fazemos passar a corrente elétrica, partimos em hidrogênio para um lado, oxigênio para o outro. Se a eletricidade for verde, o hidrogênio é completamente renovável e o hidrogênio pode ser queimado em fornos, em caldeiras, ou até pode ser utilizado em motores e em veículos para fazer andar os motores. Qual é que é aqui a nuance entre estes dois?
O hidrogênio não pode ser queimado em caldeiras e em fornos a gás se não houverem adaptações dos equipamentos, que eu já vou falar. O biometano. O biometano tem uma composição que é praticamente igual ao gás natural. Portanto, quem consome gás natural pode consumir biometano. E, por fim, eu vou falar aqui um bocadinho mais deste ao solar térmico, que é uma coisa que está assim um bocadinho esquecida aqui no horizonte português. Falamos muito em solar fotovoltaico para produzir eletricidade, mas este solar térmico é uma coisa que nós não falamos, que praticamente não é utilizado na indústria. Provavelmente, talvez alguns de vocês tenham solar térmico em casa para aquecer água do duche ou águas quentes sanitárias, mas ele tem aplicações industriais e, na verdade, até está a crescer em alguns mercados. Mas, na verdade, em Portugal não tem sido usado na indústria. E eu queria fazer aqui um bocadinho, um parênteses, falar aqui um bocadinho deste solar térmico na indústria e partilho com vocês esta imagem que roubei aqui de um briefing que recomendo a toda a gente passar os olhos, para vos mostrar que, de acordo com esta informação, existem várias aplicações até 150 graus centígrados na indústria, pode ser para a indústria química, para a indústria alimentar, para a produção de pasta e de papel e até para os têxteis, para tudo que sejam aplicações até 150 graus em que se podem usar coletores de solar térmico para processos como secagens, para caldeiras, para lavagens, etc. E que não é preciso recorrer a combustíveis fósseis e não é preciso usar a eletricidade. Portanto, é uma fonte de calor renovável que nós aqui em Portugal temos imenso e que se calhar tem passado um bocadinho despercebida no setor industrial e que provavelmente não devia passar despercebida. Queria-vos dizer então, aqui em Portugal, o que é que se tem estado a passar com as renováveis na indústria. Estas estatísticas não são minhas, são do Eurostat, foram reportadas por Portugal. É a percentagem de renováveis na eletricidade em Portugal entre 2004 e 2023, e veem que nós na eletricidade estamos a portar-nos muitíssimo bem, temos estado sempre a subir a percentagem de renováveis na eletricidade, portanto a indústria portuguesa que usa a eletricidade da rede elétrica vai ficar cada vez mais renovável, basta apanhar a boleia da nossa transição para a eletricidade renovável, mas no calor, que é isto que está aqui a vermelho, e este calor inclui a indústria e os edifícios, a coisa já não é bem assim, e na verdade até temos a descer a percentagem de renováveis na produção de calor, sendo que os edifícios também estão aqui incluídos, mas o consumo de calor na indústria é bastante maior. E portanto aqui acho que temos que fazer talvez um esforço um bocadinho maior, que podemos fazer recorrendo àquelas caixinhas de solar térmico, gases renováveis e bioenergia. Para não pensarem que esta história do solar térmico é uma completa fabricação, trago-vos aqui esta fotografia que é da fábrica da Martini, no norte de Itália, em Turim, que funciona, isto é aquecimento de processo, portanto é para o calor de processo da fábrica, com os sistemas de coletores de solar térmico, para o calor de processo da fábrica. Isto não é para os chuveiros, não é para as cantinas, é para o calor de processo da fábrica. Existem muito mais exemplos na indústria agroalimentar, que usa grandes quantidades de calor, na indústria têxtil, e em países que não têm muitas horas de sol. Isto é o norte de Itália, que já fica ao pé dos Alpes, não tem muitas horas de sol. Existem exemplos de aplicação na Dinamarca, na Alemanha e por aí fora. Portanto, se calhar vale mesmo a pena explorar isto, para alguns casos. Um outro exemplo para uma geografia onde há muito calor é na Arábia Saudita, onde também estão a instalar a maior aplicação de solar térmico industrial no mundo, numa refinaria de alumínio, para produzir alumínio. E eu acho que trago-vos aqui este exemplo porque a Arábia Saudita, como sabem, é um dos maiores produtores de crudo, de petróleo do mundo, e terá feito as suas contas e chegou à conclusão que mais valia instalar o solar térmico para o processo da refinaria de alumínio e não recorrer à energia fóssil. Então, entrando aqui nas oportunidades, pronto, as renováveis permitem-nos resistir na indústria a flutuações e choques de preços no mercado de petróleo e de gás. Penso que isso se tornou tudo muito claro para nós
Aliás, nos últimos anos, com as flutuações que temos vindo a assistir, fruto dos vários conflitos geopolíticos que temos assistido, Portugal tem um dos custos mais baixos no mundo de produção de eletricidade renovável, e isto é muito porque temos uma complementaridade muito grande entre o solar fotovoltaico que temos durante o dia e a eólica que temos, sobretudo durante a noite, e portanto até temos uma vantagem competitiva até relativamente ao nosso vizinho do lado de Espanha, que já não tem esta complementaridade tão boa. Temos um potencial muito elevado de produção de biometano. O biometano pode substituir o gás natural sem a necessidade de adaptação de equipamentos de queima nem de pipelines. A composição química é a mesma e, aliás, há um plano de ação para o biometano que já está em implementação para gradualmente ir injetando biometano na rede de gás. Portanto, a indústria que consome gás, a pouco e pouco, vai ter cada vez mais biometano dentro da rede de gás, mas também pode tomar a iniciativa e adiantar-se e contratar a compra de biometano nos vários projetos de gestão anaeróbia que se começam a implementar no país. Temos um hidrogênio verde que é um dos mais competitivos do mundo, por causa do nosso preço de eletricidade. O fator de custo decisivo na produção de hidrogênio verde é a eletricidade. Se a nossa eletricidade é a mais barata do mundo, o nosso hidrogênio verde vai ser um dos mais baratos do mundo. Acho que neste momento estamos a concorrer com a Austrália e com Marrocos. Os outros países não conseguem produzir hidrogênio tão barato. E além disso, em alguns segmentos, não sei se é exatamente o caso para este setor, há um mercado que começa a querer produtos de baixo e de zero carbono, em alguns segmentos, como eu dizia, e há incentivos de política nesse sentido. Isso acontece, por exemplo, com o Carbon Border Adjustment Mechanism, que eu acho que não se aplica para este grupo particular de indústrias, mas sim, existem, em alguns casos, clientes ou fornecedores ou pessoas a quem prestamos serviços que dizem que querem ter produtos de baixo carbono. Claro que há muitos desafios. Se não houvesse desafios, isto já estava tudo feito. Quando pensamos na eletrificação, ela está muito constrangida neste momento em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em todo o lado, pela capacidade das nossas redes elétricas de transporte e distribuição. Portanto, se pensarmos na implementação em grande escala solar fotovoltaico, esse é um problema. Portanto, estamos muito perto da capacidade máxima. Temos que armazenar eletricidade de solar fotovoltaica e eólica, portanto temos que instalar baterias ou fazer os tais contratos de Power Purchase Agreements. Os projetos de hidrogênio estão a enfrentar desafios grandes de bancabilidade, de conseguir arranjar financiamento. Há custos elevados com armazenamento e transporte, há limites na cadeia de abastecimento dos eletrolisadores, dos equipamentos que vão produzir o hidrogênio. Está a demorar muito tempo para ser entregue eletrolisadores e é preciso adaptar a rede de gás e equipamentos de queima. Os próprios projetos de biometano, que têm talvez menos desafios, têm que ultrapassar barreiras de logística e coordenação para recolher as matérias-primas que são produzidas de forma dispersa. Estamos a falar, por exemplo, de recolher a matéria-prima de muitas unidades de pecuária ou de muitos aterros entre muitas fontes. A juntar a isto tudo, há falta de conhecimento sobre as opções, há inércia, estamos habituados a fazer as coisas de uma maneira, sempre fizemos assim. E, mesmo que uma opção seja super competitiva, podemos não ter a capacidade de investimento no momento para investir. Acho que isto é capaz de ser conhecido por todos. Eu, para concluir, queria só deixar aqui duas notas. Nós aqui no LNEG andamos a tentar fazer o nosso melhor para tentar ultrapassar pelo menos as barreiras de conhecimento. Temos este estudo sobre o potencial técnico de renováveis em Portugal continental, onde identificamos o potencial de solar, de eólica, de bioenergia em várias tipologias de edifícios, de terrenos, etc. Pode ser consultada à escala até da freguesia e, portanto, convidamos-los a consultar. E temos este trabalho também, onde identificamos fizemos uma análise do que é que podia ser o consumo de eletricidade nas diferentes áreas industriais em Portugal continental, sempre em Portugal continental. Tivemos a mapear as diferentes áreas industriais, parques e zonas industriais, e tivemos a estudar até que ponto, tendo em conta a radiação solar e uma previsão do consumo em cada área industrial, até que ponto o consumo de eletricidade nesse parque ou zona industrial podia ser satisfeito com solar fotovoltaico que fosse instalado em 1%
dessa área industrial. E chegámos à conclusão, e isto está um bocadinho em inglês, peço desculpa por isso, que pelo menos em 228 áreas industriais em Portugal, se puséssemos 1% da área ocupada com solar fotovoltaico, sendo que algumas delas já estão ocupadas com solar fotovoltaico, havia eletricidade suficiente para satisfazer o consumo dessa área industrial. Claro que tinha que haver baterias e tinha que haver armazenamento. E pronto, era isto que eu queria partilhar com vocês, e se tiverem questões ou comentários, estou a vosso dispor. Muito obrigada. Muito obrigado por este excelente enquadramento e também aproveito também para felicitar o trabalho muito valioso que o LNEC tem vindo a fazer de mapeamento, no fundo, dos recursos energéticos renováveis que o país tem. Felizmente é uma área onde temos muita riqueza em termos de energias renováveis, agora é preciso conseguir juntar uma série de fatores para trazê-la para o terreno e para benefício também dos utilizadores industriais. Eu vou então passar a palavra agora ao Rui Queiroga da empresa Clinoz, que nos vem apresentar um pouco aqui o trabalho que tem vindo a ser feito, e depois teremos então espaço para questões que queiram colocar e para podermos trocar impressões. Eu também trago aqui algumas questões para ambos e passar então a palavra. Obrigado, Pedro. Também queria agradecer o convite por estarmos aqui presentes, cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui a assistir e aquelas que depois mais tarde poderão assistir isto. Julgo que vai haver uma gravação que depois vai ser divulgado nos canais. Bom, eu vou falar um bocadinho sobre a experiência da Clinoz nas comunidades de energia renovável e aquilo que pode ser o contributo dessas mesmas comunidades para aquilo que é a competitividade e também a sustentabilidade dessas mesmas empresas. Aqui, falando um bocadinho do contexto global e complementando com aquilo que também a Sofia já partilhou, mas na realidade, digamos, um grande impacto, um forte impacto daquilo que é o consumo energético está focado naquilo que são os edifícios e também esses mesmos edifícios, de alguma forma, também contribuem também fortemente para as emissões de CO2. E, portanto, aqui o caminho será, de alguma forma, que a transição energética aconteça mesmo nesse mesmo espaço, nomeadamente no contexto dos edifícios, comerciais ou residenciais, e também nos edifícios industriais. Nesta mesma transição energética, nós assistimos a dois fenómenos. Um é cada vez mais um contexto mais eletrificado, onde realmente, por mais eletrificação, mas ao mesmo tempo também por fenómeno de gestão de energia e eficiência energética, temos que procurar fazer mais com menos, portanto, utilizando menos recursos, e, portanto, aqui um papel muito forte na área da eficiência energética, e também acreditamos que muito desta transição energética vai se passar com a produção e consumo local de energia, nomeadamente, falaremos um bocadinho mais à frente sobre o contexto das comunidades de energia. Portanto, sermos capazes, no fundo, de fazer a produção local de energia e também que esse consumo também aconteça. Recapitulando um bocadinho o conceito daquilo que é uma comunidade de energia, na realidade, no fundo, termos, e do lado esquerdo podem ver, aquilo que nós designamos cliente sem, mas na realidade são locais onde possa haver produção de energia para autoconsumo. Assim que houver algum excedente de energia, isto é, que esse autoconsumidor não tenha necessidade de consumir essa mesma energia, usando a rede elétrica, a energia é partilhada com outros membros da comunidade, que também podem ser produtores consumidores ou só consumidores e, portanto, usando a rede local de energia, a rede de energia pública, mas mais a nível local, é possível mesmo partilhar essa mesma energia. Portanto, aqui vê-se logo aqui uma das virtudes daquilo que são as comunidades de energia, é que eu posso satisfazer as minhas necessidades partilhando esta mesma energia a nível local. E portanto, o stress sobre aquilo que pode ser a rede elétrica, nomeadamente a níveis de tensão superiores, é menor porque eu estou a utilizar só uma porção da parte de energia. Claro que isto, num ponto de vista de sistema energético, tem que ser visto como um todo, e, portanto, não é só dizer, só funciona, é tudo bom funcionando só com comunidades de energia ou seria só com produção centralizada. Outra das virtudes que isto também nos traz
é mesmo que num sistema mais ou menos convencional de autoconsumo individual, que podem ver do lado esquerdo, na realidade o que é que acontece? Eu vou normalmente pôr uma produção fotovoltaica que satisfaça as minhas necessidades, mas também não cria grandes excedentes. Pensando no exemplo entre uma unidade fabril que funciona, por exemplo, de segunda a sexta e ao fim de semana está desligado, ou que não tem um funcionamento tão elevado. É natural que haja mais excedentes, normalmente os excedentes são vendidos a preços mais baixos e, portanto, vamos procurar dimensionar uma central fotovoltaica para as instalações que não tenha um grande número de excedentes, porque senão não consigo rentabilizar a própria central. Numa visão de comunidade, os excedentes já não são tão problemáticos. Porquê? Porque eu posso ter uma produção superior de energia e que depois, se houver excedentes, eles possam ser partilhados com outros membros, por exemplo, no caso ao fim de semana. Ou então, e uma das virtudes muito interessantes é que durante o verão, provavelmente a produção solar sendo uma radiância superior, a produção solar é maior, no inverno é menor e, portanto, eu tenho uma autonomia energética, por exemplo, no inverno, tendo uma central mais reforçada, uma autonomia energética mais interessante. Eu estou a falar sobre numa perspectiva de comunidade de energia com fotovoltaico, que tem sido mais habitual, porque também é a tecnologia mais barata à data de hoje e aquela que permite, digamos, de uma forma mais acessível que se implementem estas soluções, mas na realidade pode ser com outras fontes de energia renováveis, como aquelas que a própria Sofia também mencionou. Portanto, numa comunidade, os únicos critérios que temos que obedecer é que, na realidade, elas podem ser instaladas, os centros produtores, nos próprios telhados das empresas ou das residências ou em terrenos e criando uma instalação de produção. E partilhar num raio de ação que normalmente possa distar, numa caso de uma média tensão, que será talvez dos casos mais normais, a 4 km, ou que esteja na mesma subestação. Se for o centro produtor, for de baixa tensão normal ou baixa tensão especial, ele pode ir até 2 km. Em alta tensão não será tão normal, mas pode ir até 10 km. Nós, na Clinotes, e falando aqui um bocadinho sobre este contexto, estamos muito focados exatamente naquilo que é o ser capaz de dotar as entidades, as empresas, as organizações, as pessoas e os municípios com soluções que permitam desenvolver projetos que possam produzir a própria energia e também partilhar essa mesma energia sob a forma de comunidades de energia. Portanto, proporcionando naturalmente energia limpa, que possa de alguma forma fazer também aumentar a sua autonomia energética, que possa criar também fontes de rendimento para quem produz, partilhando essa mesma energia e também naturalmente criando poupanças, não só com a próprio autoconsumo, como também ao entender os seus comportamentos de consumo, permitir otimizar os seus consumos ao longo do tempo, dando aqui alguns contributos que vão agregar valor acrescentado no que diz respeito à parte da eficiência energética. Pegando no caso da EPF, que é interessante, portanto, com a associação nós estabelecemos aqui um projeto, desenvolvemos um projeto que nas suas próprias instalações em Passos Ferreira, um projeto fotovoltaico, que na realidade, portanto, com custo zero para a própria associação, que permite que a associação autoconsuma essa energia e que ao mesmo tempo partilhe a energia com outros membros da comunidade à volta, que são entre pessoas, pequenas e médias empresas e também algumas das empresas. Portanto, isto está muito naquilo que é também este próprio roteiro de descarbonização e incidir sobre o Imotec. A realidade é que, como projeto, diria que há aqui uma ambição, pelo menos também da nossa parte e não só, que possamos criar mais comunidades à volta, não só esta, que tem uma capacidade produtiva que permite, naquele raio, abastecer um conjunto de consumidores, como também outras comunidades que se possam desenvolver que
possam à volta criar aquilo que podemos chamar uma comunidade do setor imobiliário de Passos Ferreira, que no fundo agrega um conjunto de comunidades que possam partilhar esta energia. Portanto, aqui é claramente um exemplo muito interessante com aquilo que é o papel de uma associação, o papel que tem sobre aquilo que é a intervenção no seu setor, nomeadamente no mobiliário, onde está mais presente em Passos Ferreira, mas aquilo que possa ser, por exemplo, num exemplo como as áreas industriais, que há bocadinho a Sofia mencionava, por exemplo, criar centros produtores que permita nas áreas industriais partilhar esta energia a nível de diferentes membros, independentemente de eles terem ou não o seu próprio produção. Um outro aspecto, portanto, esta comunidade já está em fase final de licenciamento, portanto, atualmente conta com 21 membros, ainda é possível adicionar novos membros que possam consumir energia, mas, digamos, a missão que aqui poderemos ter é promover este tipo de solução em diferentes empresas que possam albergar o seu próprio autoconsumo ou então que possam fazer parte como membros destas mesmas comunidades nas suas respectivas zonas industriais. Outro exemplo que eu gosto de mencionar é também o aspecto social que nós podemos ter muito na componente social da sustentabilidade, que é, por exemplo, talvez que pode ser menos evidente, que é o aspecto social, porque normalmente associamos ao ambiental e o económico, ambiental na perspectiva que é a energia renovável, económico porque tem uma redução da fatura energética, mas, por exemplo, na componente social da sustentabilidade, onde é possível, e fizemos isso com a Critical, que é promover junto dos seus colaboradores que eles possam se agregar a diferentes comunidades em diferentes regiões perto das suas habitações. No caso da Critical, que é uma empresa conhecida na área dos softwares, uma empresa de nome internacional, houve esta preocupação de envolver os colaboradores e, portanto, eles de uma forma optativa podem agregar às comunidades que nós temos em diferentes regiões do país e fazerem parte das comunidades e, mais uma vez, de uma forma agregada que a própria Critical, em conjunto com os seus colaboradores, possa participar nesta transição energética e mobilizar-se. Portanto, isto é outro dos exemplos que muitas das vezes as empresas procuram na componente social da sustentabilidade. Muito assim, de relance, passo alguns dos exemplos, porque a maioria deles que poderão ver aqui já são comunidades que estão em operação, algumas delas, como aquela que é o da Associação Empresarial Passos Ferreira, já estão em processo de licenciamento e em fase final de operação. Temos outros exemplos que, por exemplo, também são interessantes, o caso do Milênio BCP com as suas sucursais, ao exemplo daquilo que é feito com a Critical, mas que é as sucursais poderem agregar-se às nossas comunidades nas diferentes regiões do país. E, portanto, nesse caso, o que é que acontece? As sucursais, como podem imaginar, estando inseridas em edifícios, dificilmente poderiam produzir a sua própria energia, mas agregando a diferentes comunidades que estão espalhadas no país, podem usufruir desta energia local limpa e, portanto, contribuir para o próprio roteiro de sustentabilidade do milénio, neste caso, e também para os seus próprios relatórios de sustentabilidade, portanto, faz parte daquilo que é o roteiro de sustentabilidade que o próprio milénio tem presente nas suas iniciativas. De uma forma geral e resumida, nós acreditamos que o papel das comunidades podem trabalhar nos diferentes componentes, seja ela ambiental, económica e social. Como mencionei, as ambientais são mais evidentes, havendo aqui, digamos, também associado a alguma descarbonização do processo produtivo e mesmo a inserção de frotas automóveis eletrificadas e esta consequência de, em muitas indústrias, haver um processo de eletrificação, não em todas, naturalmente não é possível em todas, mas em todos os processos que seja possível, naturalmente que a produção local cria aqui um impacto muito importante. Do ponto de vista económico, porque a energia também produzida localmente, eu diria, é mais económica, além de ser mais económica, não tem estas variabilidades que nós temos vindo a assistir, porque rebenta uma crise numa determinada zona do mundo, de repente os preços do gás e, em consequência, os preços da eletricidade voltam a aumentar e, portanto,
torna o custo energético um custo muito mais previsível. Portanto, nós acreditamos que neste contexto é uma ação de competitividade. E do ponto de vista social, porque, como vimos há bocado um exemplo com os colaboradores, mas também muitas das vezes naquilo que é a ser capaz de apoiar a comunidade local, temos algumas empresas que já estão a procurar desenvolver iniciativas, por exemplo, cuja energia excedente possa ser partilhada com instituições de seguridade social que de outra forma não teria a possibilidade de partilhar essa energia. O combate à pobreza energética, porque acreditamos, mais uma vez, com este tipo de iniciativa, tendo a energia mais barata, também ajuda as pessoas a terem acesso à energia de uma forma mais económica portanto, mais acessível. E, por outro lado, uma vez mais, nós assistimos muito a essa experiência de que também o facto de passarem a consumir energia que não seja só uma fatura no final do mês, entenderem o fenómeno do consumo de energia, passam a ter uma utilização mais racional desta mesma energia. E porque muitas das vezes falamos também, naturalmente, da coesão territorial, portanto, digamos, de alguma forma, comunidades espalhadas por toda a parte do país, acabamos por ter diminuir as assimetrias que existem a nível geográficos pelo país. De uma forma resumida, digamos, acreditamos muito que esses modelos são modelos ganhadores, portanto, que permitem dar aqui contributo muito importante para a competitividade. Também, e há bocado falávamos também do fenómeno do investimento, é algo muito importante que muitas das vezes há uma preocupação latente de como se inserir este tipo de projetos em termos de investimento, e nós proporcionamos modelos no qual fazemos todo o investimento, a parte de componente financeiro, portanto, de investimento, toda a parte de engenharia, construção, operação, e, portanto, o cliente tem que se preocupar em consumir energia e pagar naturalmente a energia para amortizar o custo da central, mas que é sempre um custo sempre bastante inferior àquilo que seria ou que será a energia do comercializador. Uma vez mais, também na perspectiva de comunidades, a inserção de novas tecnologias também pode ser bastante interessante, porque, por exemplo, à data de hoje já começamos a ter soluções no qual inserimos baterias também nos próprios centros produtores e que permita estender, no fundo, ampliar o consumo para outras zonas onde não há período solar e também, naturalmente, contribuindo para o aspecto económico e para o aspecto da pegada ambiental e também para aquilo que são os relatórios de sustentabilidade. Portanto, de uma forma genérica, acreditamos muito que o papel do autoconsumo individual e também o coletivo, acima de tudo, naquilo que é o fenómeno de partilha, pode contribuir para aquilo que é a descarbonização da indústria e para o seu aumento de competitividade. E julgo que, pelo menos de um ponto de vista de apresentação, seria os nossos contributos. Muito boa tarde, novamente, e obrigado pelo excelente input que nos trouxe aqui ao webinar. Eu queria dar nota que vamos abrir agora aqui o espaço para debate e, portanto, havendo alguém que queira colocar uma questão, pode utilizar o espaço, o chat, o espaço de conversa para colocar as questões, mas eu aproveitava desde já para colocar uma questão a cada um deles, começando pela Sofia e depois coloco logo de seguida ao Rui e depois respondem sequencialmente. Que é, pegando naquele dado que é o facto de que não há dúvida que a integração das renováveis na componente da eletricidade tem vindo a dar um salto muito grande e, portanto, esse é um caminho que é irreversível e isso vai intensificar, mas também não há dúvida que tem havido muitos desafios tecnológicos, mas não só. Há uma maior penetração das renováveis naquilo que é a componente da utilização de calor na indústria e gostava de ouvir a opinião sobre se o caminho deve passar por intensificar a eletrificação de processos ou por tentar por tentar eliminar obstáculos que atualmente existam a uma maior integração das renováveis na vertente da utilização de calor na indústria. Pronto, gostava de ouvir um pouco a opinião e aquilo que poderá ser o caminho para
a curto prazo. E para o Rui, não há dúvida que este modelo das comunidades de energia também tem vindo a enfrentar um conjunto de obstáculos, a começar pelo próprio registro junto à Direção-Geral de Energia. Isso tem criado alguns constrangimentos, mas também na gestão de expectativas de um conjunto de entidades que se candidatam a financiamento comunitário, ou seja, fundo perdido, e depois vêm os seus processos de candidatura a demorarem 1 ano, 2 anos, 3 anos a serem avaliados, e isso faz com que todos os investimentos parem, não é? Eu tenho a percepção, porque eu trabalho na área dos financiamentos, e infelizmente temos candidaturas submetidas em 2022 que ainda não foram decididas. Ou seja, isto é impossível ter, digamos assim, rapidez na implementação dos projetos, porque naturalmente as empresas ficam à espera de haver uma decisão para decidir se avançam com o investimento ou não. Pronto, e também gostava de ouvir o Rui um pouco sobre esta questão do financiamento. Também dar nota de que nós, a dia 30, vamos ter um webinar específico sobre esta questão dos financiamentos. E vai-se falar também de outras modalidades de financiamento que existem, com garantia mútua, que também podem permitir suprir necessidades de capital do lado das empresas. Portanto, hoje não é por falta de haver capacidade de financiamento que os projetos não avançam, será por outros fatores. Mas gostava só de dar uma nota de quem eu acompanho muito as empresas no terreno e tenho notado que elas próprias têm sentido a necessidade de ajustar a sua própria operação, porque até a determinada altura, normalmente as empresas ajustavam a hora que tinham toda a potência utilizada às horas em que a energia é mais barata. As renováveis vieram um pouco mudar esta gestão, porque muitas vezes durante a hora do dia em que há mais renováveis disponíveis é quando a energia consegue ser mais competitiva e, portanto, as empresas também estão a ter que se adaptar a esta nova realidade que é aquilo que antes era uma realidade, agora com a questão das renováveis veio mudar um pouco isso. E deixava uma questão para o Rui, que é, vamos imaginar um grupo de empresas que tem instalações industriais em vários pontos do país, não é? À luz da atual legislação, não consegue criar uma comunidade de energia renovável agregando os vários consumidores do grupo. No fundo, na prática, tem que criar várias comunidades, porque com esta limitação dos 4 km, no caso da média tensão, penso que é esse o caso, não é possível ter uma produção concentrada num sítio e estar a fornecer energia às empresas que até partilham o mesmo NIF, não é? Ou seja, isto ainda é uma restrição legislativa que existe e que poderia fazer sentido descomplicar esta questão, embora se entenda a questão da proximidade, não é? Do ponto de vista de fazerem parte da comunidade os produtores e consumidores que estejam num determinado raio. Pronto. E agora calmo também para ouvir um pouco as vossas respostas a estas primeiras questões, dando nota, mais uma vez, que podem colocar questões aqui no chat aqui no Teams. Muito bem, Sofia, talvez começando por... Ok, obrigada pela questão. É assim, isto depende a quem se pergunta, não é? Mas, portanto, se a questão é temos que investir em renováveis, na eletrificação ou no calor, nas duas, é muito claro. Aliás, na verdade, seja a pergunta feita ao decisor político ou ao investidor industrial, pronto, porque a questão é mesmo esta. Do ponto de vista do Estado português, nós temos uma obrigação, está escrita na lei, que temos que investir, temos uma meta de renováveis no consumo de energia final neste momento até 2030, falta menos de 5 anos neste momento, temos que ter 51% do nosso consumo de energia tem que ser renovável, que é um desafio enorme. Eu estava aqui a buscar os números, que é para vos dizer, neste momento, os últimos dados que temos é de 2023, 35% do nosso consumo de energia final é renovável e agora temos 4 anos e meio para chegar a 51%. Mas depois esta meta está partida no consumo de energia renovável nos transportes, não vamos falar nisso, na eletricidade e no calor e arrefecimento. Na eletricidade, a coisa está mais ou menos bem encaminhada, sendo que mesmo assim nós fomos hiper ambiciosos, portanto nós em 2023 estamos nos 63% de eletricidade renovável e a meta até 2030 é 93%. Ok, mas no calor também há um objetivo que é, nós estamos agora nos 47% de calor e frio e estão a entrar aqui para esta contabilidade das bombas de calor, e queremos chegar aos 63%.
Isto é super importante. Deixem-me partilhar com vocês que neste momento, de acordo com a legislação comunitária europeia, se Portugal não cumprir com estas metas, deixa de ter os fundos europeus comunitários. Portanto, isto já não é, já não é uma brincadeira. A não ser que a Comissão Europeia mude a sua abordagem, neste momento, se não cumprimos com estas metas, estão em casa fundos comunitários no próximo quadro comunitário. Portanto, e a meta, volto a repetir, não é só para a eletricidade. É eletricidade, é calor e é biocombustíveis em transportes. Portanto, Portugal inteiro tem muito interesse em cumprir com estas metas. Por que não se fala, Sofia, se me permites, isso realmente é impactante, não é? Porque é que não se fala mais sobre esta importância de se cumprir estas metas? Porque há esse lado dos fundos, não é? E a questão dos fundos está quase no dia-a-dia. Não sei. Eu tive algumas conversas. Aliás, quem me alertou para isto foram 2 secretários de Estado atrás. Não fui eu. Mas não, na verdade não se tem falado. Pronto, pode-se colocar a questão, esta dificuldade não é sentida só por Portugal. Isto é muito difícil para todos os Estados-membros. E, portanto, pode-se levantar a questão, se calhar as regras vão ser mudadas a meio do jogo, não é? Não sei. Mas pronto, isto é o que está escrito neste momento na legislação. Estão em causa os financiamentos comunitários, o Fundo de Coesão, etc., etc., se as metas não forem cumpridas. Pronto. Do ponto de vista de uma indústria, vocês saberão melhor, não é? Quem está aí, quem está a fazer os investimentos, independentemente de haver a dificuldade toda de ligar à rede, diria eu, à rede elétrica, e isto com certeza será diferente consoante o tipo de indústria, de usar mais ou menos eletricidade, eu diria que neste momento só quem não pode é que não instala um painel solar fotovoltaico. Porque é um grande negócio, e se puder, não liga à rede elétrica. Guarda-o e usa a eletricidade toda que puder usar, diria eu, mas o Rui Queiroga saberá explicar isto melhor que eu, quer dizer, faz todo o sentido fazer isso. O calor, acho que é do interesse até economicamente encontrar uma solução alternativa, não é? O gás está caro e os preços de gás vão flutuando e vão variando, o gasóleo também está caro, vão flutuando e variando, independentemente de questões ambientais, ok? Aí as soluções já não são assim tão fáceis. O hidrogênio ainda não está aí, está-se a fazer, mas ainda não está aí. O biometano acho que um bocadinho mais depressa, e é mais fácil, não implica, é por isso que eu estava a falar nisso, não implica mudar queimadores, etc., mas não vai chegar a toda a gente, porque, e isto é conhecido, não há biometano que chegue para toda a indústria nacional em Portugal. De maneira que o desafio que se coloca é a indústria ser inovadora e ser capaz de dar os primeiros passos, porque acho que os primeiros a mexerem-se vão ser aqueles que vão conseguir lá chegar primeiro. Daí eu ter trazido também aqui para a mesa esta questão do solar térmico, dependendo dos processos, pode valer a pena, até em conjunto com outros, eventualmente. Pronto, é isto que se me oferecia dizer, porque a ligação à rede elétrica, de facto, é um grande desafio, mas a indústria não tem necessariamente que ligar à rede elétrica. Pode passar por cima disso, diria eu. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Rui. Então, respondendo às questões e também de alguma forma com aquilo que foram as questões da Sofia. Vamos lá ver. À data de hoje, as UPACs, portanto a instalação para autoconsumo com possibilidade de ligação à rede elétrica, diria que são processos perfeitamente previsíveis do ponto de vista de licenciamento. Até 1 megawatt de injeção, não é? Ou 999,9, como a tecnicidade nos dá, não é complicado, portanto basta fazer um pré-registro dessa mesma instalação e a rede se pronunciar. Tem sido, também para pôr isto claro, tem sido raros os casos, naquilo que são os processos que nós submetemos a redes, que nos vem rejeitada a potência que nós estamos a pedir. Ok? Estou a falar para injeção, porque o autoconsumo é o autoconsumo, portanto isto é atrás do contador, passa-se dentro do cliente, tudo bem. O grande questão à data de hoje, e eu sei que é inevitável falarmos sempre dos aspectos dos licenciamentos, é dizer, bom, e então e as comunidades? Porque depois, com essa energia, pode fazer
uma venda a um agregador, posso fazer até contratos bilaterais, não vou entrar nessa mesma complexidade, ou seja, vender em regime PPA para um terceiro, isso já também é possível do ponto de vista legislativo, ou então fazer a dita comunidade de energia. O processo de licenciamento das comunidades de energia tem vindo a melhorar, mas ainda não estão de acordo com o que são o desejável. Isto é, há mais processos de entrada que processos a seguir. Estou a falar do ponto de vista da ótica de licenciamento. À data de hoje, julgo, isto é público, estão 438 comunidades de energia, portanto, autoconsumos coletivos, que é uma dos subcapítulos das comunidades de energia, estão licenciados e a operar. Ok? Operar, portanto, estão a ser contabilizados as energias que estão feitas, que estão a ser partilhadas. Mas há realmente este fenómeno, e pegando naquela que foi a pergunta do Pedro, dizer como é que se gerem expectativas, eu diria, não, é um desafio com alguma geometria variável e difícil. Porquê? Porque sem dúvida que é difícil para o caso do autoconsumidor, por exemplo, tanto com pedidos de financiamento e aquilo que menciona atrasos naquilo que são os pedidos de financiamento, se bem que eu acho que, como falou também, os projetos já de energia fotovoltaica são bancáveis com alguma maior facilidade e são entendíveis, não é? Portanto, não tem que se... Tem um retorno de investimento que é fácil de provar e, portanto, não precisam, à data de hoje, de um financiamento via financiamentos públicos, não é? Portanto, há outras fontes de financiamento, mas vou deixar esse capítulo também para o Pedro, que naturalmente também existe. Ou seja, pode não ter que haver a necessidade de estar à espera que venha o financiamento, os 2 ou 3 anos, que é uma realidade e que é uma realidade que muitas das vezes que ficamos aqui, passo o termo, ali com um tolo no meio da ponte, não é? À espera que venha e, entretanto, não se tomam as decisões e por aí adiante. Isto por um lado. E, portanto, muitas das vezes, pelo facto de demorarem tanto tempo, os financiamentos não têm o efeito desejado. É um facto, Pedro. Concordo plenamente consigo. E depois, do outro lado, nas comunidades, que muitas das vezes, nós para registrar comunidade temos que ter aqui pelo menos uma anuência de quem possa ser membro de uma comunidade e gerir esta expectativa e dizer, espera, passaram 2, 3 meses, 4 meses e afinal ainda não tenho energia partilhada, quando na realidade já devia ter. Portanto, esta gestão de expectativas a todos os níveis, inclusive para quem ao financiar um projeto destes também quer ver os seus retornos, naquilo que é essa mesma energia não só autoconsumida como partilhada, é difícil de gerir. A expectativa que nós temos, a experiência tem vindo a melhorar, ainda não de acordo com o desejado. E, portanto, precisamos fazer muito mais. Os projetos de licenciamento das comunidades, estou a falar mecanismos de digitalização das próprias entidades, já estão melhores, não é? Portanto, à data de hoje já é possível inserir um projeto de uma comunidade sob uma forma digital, coisa que há um ano era enviar um mail e esperar que ele fosse respondido, não é? Entrava na fila de espera e esperava-se. Portanto, à data de hoje a coisa está melhor, mas, uma vez mais, é desejável que seja muito mais célere, que seja uma coisa que demore no máximo meio mês, um mês. E esse é o objetivo de quem trabalha nestes processos de licenciamento. E, portanto, também temos vindo a assistir uma vontade expressa que isso melhore. Da vontade à ação ainda não está de acordo com o desejado. Se calhar passava-se, penso, se não houver nenhum comentário, passava a outra questão que me tinha colocado, nomeadamente a partilha de energia nas instalações do mesmo NIF e em regiões geograficamente diferentes. Por um lado, vamos lá ver, do ponto de vista, ponto número 1, da legislação, é possível que casos especiais, aliás, eu na apresentação ponho lá outros casos, porque são casos especiais, possam contemplar isso. Existem alguns projetos, e um deles é público, por exemplo, a LIPOR não está, tem a comunidade licenciada, a LIPOR com a central da LIPOR, tem a comunidade licenciada não cumprindo com o critério geográfico, nesse caso alta tensão de 10 km, mas sim é uma comunidade intermunicipal e, portanto, que alberga bem maior. À data de hoje, por exemplo, houve mudanças que era, eu vou pôr sob o normal, a média tensão e sob a mesma subestação. À data de hoje já é a média tensão ou
a mesma subestação, o que cria, digamos, diferenças, porque a mesma subestação, por exemplo, se pensarmos, possa alimentar mais do que um raio de 10 km à volta do centro produtor, pode albergar. Outra exceção, os territórios de baixa densidade já podem ir até 10 km. Portanto, cria-se aqui alguns mecanismos que continuam a ter um conceito de local sem ser tão restrito como o raio dos 4 km, uma circunferência dos 4 km ou a mesma subestação. Portanto, há aqui. É possível submeter estes projetos quando poderão ser aprovados? Estou a dizer até com esse enquadramento, porque isso é possível do ponto de vista legal. Quando poderão ser ou não aprovados, não tenho essa questão. Mas também temos assistido e temos exemplos de empresas, só para também concluir esta mesma raciocínio, onde têm vários sites e estão interessados em criar o seu próprio fenómeno de autoconsumo de partilha em cada uma das suas localizações geograficamente separadas umas das outras. E eu não vi assim uma importância de dizer, eu gostava de partilhar a minha energia mesmo sem o critério desta proximidade. Portanto, eu tenho aqui uma instalação em Viana do Castelo e agora tenho uma no Algarve e gostava de... Finalmente, os eletrointensivos também têm uma exceção na lei que permite ter os centros produtores separados dos geográficos. Não têm que obedecer ao critério geográfico, portanto, os eletrointensivos, mas à data de hoje a aplicabilidade não tem sido muita. Ou seja, que eu possa produzir em Viana do Castelo e tenha, por exemplo, uma fábrica em Sines e que possa aproveitar num contexto de uma UPAC. Ok? Para dar aqui também um contexto a propósito dos preços, que o Pedro menciona muito, e é verdade. Portanto, os preços têm tendido a baixar em períodos solares, não é? Portanto, e depois a competitividade das coisas, do fenómeno do autoconsumo, eu acho que, um bocadinho como a Semília Simões estava a mencionar, não há ninguém que não queira ter a sua própria produção para criar aqui algum nível de autonomia e de rentabilidade, mas também é preciso não esquecer que nas somatórias das duas coisas, isto é, da componente da energia com a tarifa de acesso às redes, é precisamente durante as horas de ponta onde a tarifa de acesso às redes é mais cara. E com tarifários e também mais dinâmicos e tarifas de acesso a redes mais dinâmicas, andam aí estudos nesse sentido, a coisa pode alterar um bocadinho e, portanto, aquilo que pensar que a energia vai ser zero durante o período solar possa ter uma tendência, estou a falar custo, para quem a consome, não é? Possa ter uma tendência que não seja assim. Nenhum projeto também, uma vez mais, para os olhos de quem investe, nenhum projeto é rentável se continuamente estiver a vendê-lo a zero. Portanto, tem que haver mecanismos. A flexibilidade é uma delas, a introdução de baterias, uma vez mais, seja a nível local ou de utility scale, mas seguramente o paradigma da energia vai mudar e, portanto, na minha visão, acho que o custo da energia vai tender a ser, digamos, a ir aumentar energia, eletricidade, entenda-se, não é? Portanto, neste caso estou a falar especificamente sobre eletricidade. Vai tender a ser continuamente crescente e, obviamente, que também com a tarifa de acesso às redes vai ter que pagar todos os investimentos dos 3 mil milhões de euros que estão previstos a ver na rede pública, não é? Alguém vai pagar. Quem é que vai pagar? Nós, não é? Nós como consumidores todos. E, portanto, isto tem fenómenos que são importantes ter em conta quando se pensa neste tipo de investimentos e neste tipo de soluções, não é? Sim. E eu acrescentaria que não é só o investimento na rede, mas também na capacidade de armazenamento, porque é crucial para conseguir rentabilizar cada vez mais toda a produção renovável. E felizmente já começa a haver alguma canalização de financiamentos para essas áreas, mas pronto, também é um caminho. Não há dúvida que aqui os desafios são muito grandes para atingir as metas e por isso menos se percebe aquilo que se passa com avisos como o da descarbonização, não é? Que é um aviso que ano passado tinha 300 milhões de euros, do Portugal 2030, que tinha 300 milhões de euros
disponíveis para descarbonizar a indústria, onde a questão, inclusive, da eletrificação do processo ou da integração de outros vetores energéticos que não os combustíveis fósseis na indústria estavam incluídos, e que neste momento ninguém sabe muito bem, que foi reduzido para 200 milhões e neste momento está, digamos assim, numa zona, parece que caiu num buraco no Triângulo das Bermudas que desapareceu. Nem foi lançado, porque estava previsto ser lançado no final de maio, nem consta no plano de calendarização de lançamento de avisos até ao verão do próximo ano. E, portanto, aqui não é caso para perguntar onde está o óleo, é onde está o aviso da descarbonização, porque desapareceu completamente do mapa. Eu tenho falado com várias pessoas do setor e ninguém sabe muito bem o que é que se passa com esse aviso. E é pena, porque estamos a falar de 200 milhões de euros para investimento na indústria, em descarbonização, quer fosse nas várias vertentes, incluindo instalação de fotovoltaico, eletrificação de processos, instalação de sistemas a biomassa, toda uma panóplia, sistemas de baterias. Pronto, e é aquela questão da gestão das expectativas é muito ingrata, não é? Porque há empresas que estão a fazer o pré-registro de investimentos de descarbonização, não é? Na expectativa que o aviso saia, e agora o aviso não sai e, portanto, este era mais um meio de acelerar os investimentos nas renováveis. Pronto, esperemos que se consiga perceber e retomar este aviso, este e outros, que há outros. Felizmente, hoje em dia, nesta área das renováveis, este tipo de investimentos são investimentos elegíveis, investimentos produtivos, ou seja, empresas que queiram modificar processos, alterar processos, tudo o que seja a integração de renováveis e soluções de eficiência energética são investimentos que, numa lógica produtiva, são financiados e, portanto, hoje em dia as empresas podem utilizar aqui vários mecanismos de financiamento para financiar investimentos nesta área. O próprio Banco do Fomento, como eu já tinha referido, também tem mecanismos de financiamento por via de garantia mútua, no fundo, financiamentos a baixo custo, não é? Que podem depois ser conjugados com financiamentos por empresas como a Clinos, e, portanto, hoje em dia há aqui várias possibilidades que as empresas possam. O que é importante é que comecem. Cada empresa individualmente começa a fazer o seu caminho. Há muitas que já estão a investir nesta área, mas que não fiquem à espera porque apareça um financiamento para só investirem daqui a 2, 3, 4 anos. O quanto antes é fundamental, porque também lhes aumenta a competitividade e a resiliência, e já foi aqui referido por ambos que isso é um elemento importante. Não havendo questões, eu se calhar convidava, não sei, eu penso que a Filipe Abel já estará connosco para dar uma palavra, para dar uma palavra final de encerramento aqui no webinar, e renovando novamente o agradecimento quer ao Rui Queiroga, quer à Sofia Simões pelas excelentes intervenções e mais-valias que trouxeram em mais esta iniciativa do projeto Imobdec. Filipe, passava-lhe a palavra. Da minha parte, antes de mais, queria pedir desculpa, não consegui estar aqui inicialmente, mas entretanto consegui juntar-me e consegui assistir à maioria do webinar. Gostaria de agradecer em especial aos 3 oradores que estiveram aqui connosco, ao Pedro pela mediação, ao Rui Queiroga e à Sofia Simões pela disponibilidade em estarem aqui e poderem aqui também dar o seu contributo para aquilo que é este tema e que é tão pertinente nos dias de hoje na indústria e naquilo que não sabemos ainda no que vai acontecer e o que estará para vir, não é? Porque as nossas perguntas ainda são muitas, não é? E os nossos pontos de interrogação também ainda são muitos, por isso muito obrigada por nos ajudarem aqui a esclarecer um bocadinho mais este assunto e este contexto tão pertinente para as nossas empresas. Muito obrigada a todos também que se juntaram a nós e que estiveram aqui a assistir. Espero que tenha sido produtivo este bocadinho que estiveram connosco e estaremos cá para os próximos. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos, então. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Beijo.